Nesse vídeo, nós vamos aprender a trabalhar com os operadores aritméticos. Os operadores aritméticos na linguagem C são os mesmos que vocês já estão habituados a trabalhar na matemática, que é a multiplicação, a divisão, a soma e a subtração. Para isso, eu já carreguei aqui aquele esqueleto de programa que nós já estamos acostumados, da linha 1 à linha 3 sempre igual, da linha 7 à linha 9 sempre igual, e a solução ficará aqui a partir da linha 5. Antes disso, nós vamos trabalhar com o comentário. O que é um comentário? O comentário é uma observação que o programador coloca dentro do código que não vai ser analisado pelo compilador. Então, aqui na linha 1 eu vou dar um Enter, abrir uma linha e vou escrever ali na linha 1. O comentário, ele inicializa com o barra. O que significa isso? A partir do barra, o compilador não vai olhar o que está escrito ali. Isso serve como uma ajuda para o programador quando ele está procurando algum programa em específico. Esse aqui trabalha com operadores aritméticos. Operadores aritméticos, então, é o multiplica, o divide, o mais e o menos. Então, isso fica registrado ali. Agora, eu venho aqui e começo a trabalhar. Como eu abri uma linha lá em cima, minha solução começa na linha 6. As linhas em branco dentro do abre e fecha chaves, elas não fazem diferença. Só servem para melhorar a organização do meu programa, deixando linhas em branco entre os blocos de código. Então, aqui na linha 6, eu vou começar a solução do meu problema. Se eu quero trabalhar com operadores aritméticos, eu preciso definir variáveis e essas variáveis precisam ser do tipo que guarda números. Eu vou trabalhar com variáveis do tipo float, mas eu poderia trabalhar com as variáveis do tipo double e também poderia trabalhar com as variáveis do tipo int. Então, vamos lá. Vou definir uma variável float, vou chamar ela de número 1. E eu preciso de outra variável float para guardar o segundo valor. Como as duas são do mesmo tipo, eu posso colocar separado por vírgula na mesma linha. Normalmente, nós faríamos desta forma. Foi assim que nós estávamos fazendo até então. Mas, como as duas variáveis são do mesmo tipo, eu posso separar por vírgula e trazer o outro nome aqui para cima. Nós vamos fazer as operações. Então, eu tenho as duas variáveis que vão guardar os valores que eu vou fazer a operação e eu preciso ter ainda uma terceira variável para guardar o resultado das operações. Então, eu vou fazer uma operação de soma, uma operação de multiplica, vou chamar de multi, uma variável que divide e uma variável que subtrai. Vai guardar o valor da subtração. Então, olha só, eu preciso duas variáveis para receber os valores que vão ser trabalhados e uma variável para guardar cada uma das operações. Essa variável vai guardar o resultado da soma, essa vai guardar o resultado da multiplicação, essa da divisão e essa da subtração. Então, na sequência, vamos atribuir às variáveis os valores que eu quero trabalhar. Então, por exemplo, na variável 1, eu vou guardar o 4,75 e na variável número 2, eu vou guardar o valor 2,25. Sempre ponto para separar a parte decimal, porque estamos no sistema americano. Depois, eu vou calcular o valor das operações. Então, o primeiro que eu vou calcular é o valor da multiplicação. A multiplicação vai receber o número 1 multiplicado pelo número 2. Isso é uma operação de multiplicação, atribuindo o resultado dela à variável multiplicação. Se nós pensarmos lá na matemática, é mais ou menos dessa forma que nós trabalhamos. Nós temos uma variável que recebe o resultado
e na direita do símbolo de igual nós temos a operação. Na sequência, eu vou trabalhar com a divisão. A minha variável divide recebe o número 1 dividido pelo número 2. A minha variável soma recebe o número 1 mais o número 2. E a minha variável subtrai recebe o número 1 menos o número 2. São as 4 operações básicas da matemática. E agora eu preciso mostrar esses resultados. Então, para mostrar o resultado, nós já conhecemos, é o comando printf. Lá dentro, a mensagem que vai aparecer na tela. Vou mostrar a mensagem a multiplicação. Observem que aqui também eu não estou usando caractere especial, como o cedilha e nem o acento, porque no modo texto nós não temos. Então, para não aparecer caractere estranho lá na minha saída, eu não estou utilizando os caracteres especiais. E aí, aqui, eu quero mostrar o resultado. O resultado está guardado dentro de uma variável do tipo float. Então, o caractere de controle do float é %f. Depois das aspas, eu coloco qual é a variável que deve ser exibida. Nesse caso, é a variável multi. Então, aqui eu estou mostrando o resultado da multiplicação. Vou copiar esse comando, vou colar e vou colar. E aí, a multiplicação, já mostrei em cima, agora eu vou mostrar a divisão. A variável que guarda a divisão é o divide. O próximo é a soma. A variável que guarda a soma é a variável soma. A próxima operação é a subtração. E a variável que guarda a subtração é o subtrai. Nós precisamos sempre ter o cuidado de utilizar durante o programa o nome exatamente igual àquele que foi definido lá quando eu coloquei a primeira vez o nome da variável e o tipo dela. Todas as vezes que eu usar durante o programa tem que ser exatamente o mesmo nome que está aqui. Então, eu defini a variável chamada número 1. Todas as vezes que eu precisar da variável número 1, eu tenho que usar o nome exatamente igual ao que eu defini aqui em cima, quando eu criei ela e coloquei o tipo na primeira vez. Uma coisa que é importante é que na linguagem C, as letras, os caracteres, os maiúsculos e os minúsculos são diferentes. Então, se eu definir a minha variável toda em minúsculo, eu sempre tenho que usar ela toda em minúsculo. Então, é sempre exatamente igual ao nome que eu defini aqui em cima. Terminei o código, agora eu preciso salvar. Esse meu programa, ele não tem um nome no sistema operacional. Isso nós aprendemos na primeira aula e vamos refazer agora. Lá no menu Arquivo, Salvar como, localiza o diretório onde deve ser guardado o programa, troca o tipo para C, Source Files, coloca o nome, lembra que o nome não pode ter caractere especial e nem espaço em branco, vou chamar ele de operações, salvei o meu programa, agora menu executar, compilar, não teve nenhum erro, significa que eu escrevi certo o meu programa, menu executar, opção executar. Mostramos aqui os resultados. Apareceu um do lado do outro, porque nós não quebramos a linha. Então, nós podemos fazer isso. Fechamos aqui. Em cada um dos meus printf, eu vou quebrar a linha. Apenas para melhorar a exibição, o resultado lá na tela. Isso é só visual. Alteramos o código, agora eu posso vir no botão salvar, porque ele já tem um nome no sistema operacional. Salvamos, menu executar, compilar,
compilou sem erros, 0 erros. Agora eu posso ir na opção executar e opção executar de novo. Agora sim, mostrou um valor embaixo do outro. Se vocês observarem, o que aparece na tela é sempre os comandos de printf. O primeiro printf que eu escrevi dentro do código, na linha 16, é a primeira mensagem que aparece lá na primeira linha da tela de saída. O segundo printf é a segunda mensagem lá na tela de saída. E assim por diante, enquanto eu tiver printfs, ele vai mostrando. Sempre na sequência. O programa ele sempre executa de cima para baixo. Então, o meu programa ele começou a ser executado a partir da linha 6, que é onde tem a solução do meu problema, definiu as variáveis na memória do computador, fez a atribuição de valores para essas variáveis, calculou as operações e mostrou o resultado dessas operações. E aqui está pronto, então, o nosso programa que trabalha com os operadores aritméticos, os básicos, que são os mesmos da matemática.